Muito boa noite a todos, irmãos e irmãs que nos acompanham, graça e paz, que o Deus de toda a paz estabeleça sobre você a sua bênção, o seu cuidado nessa noite. Uma alegria termos a oportunidade de nos voltarmos novamente para a palavra de Deus, e você deve concordar comigo que nós estamos vivendo dias difíceis. Foi uma semana difícil, muitas perdas, pessoas próximas, como o pastor Evandro aqui já mencionou. E, sem dúvida nenhuma, esse é um tempo em que nós precisamos nos voltar e voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma ao Senhor, aos céus, buscando entender o tempo, buscando discernir o momento que vivemos, buscando temer ao Senhor nesse tempo, buscando nos humilhar na presença de Deus, na poderosa presença de Deus, para que no tempo oportuno o Senhor possa exaltar, o Senhor possa fazer grandes coisas como o Senhor tem feito, mas precisamos que Deus continue agindo por nós e também através de nós, não é? Então que bom que você nos recebe aí na sua casa, que bom termos esse tempo para estarmos juntos na presença de Deus. E olhando para a palavra de Deus hoje, nós queremos iniciar uma nova série de mensagens chamada Histórias de Ontem, Lições para Hoje. Histórias de ontem, lições para hoje. Sem dúvida nenhuma precisamos olhar a palavra de Deus e pedir: Deus, fala conosco nesse tempo. Queremos entender a tua santa vontade, mas também queremos perceber o Senhor, queremos entender e continuar crendo que o Senhor continua agindo de forma maravilhosa e poderosa. E essa nova série de mensagens tem como objetivo nós olharmos para as histórias bíblicas, que foram no passado, de ontem, e extrairmos as verdades que o Senhor tem para o nosso coração no tempo de hoje, pedindo a Deus: Deus, fale conosco, nos ajude a compreender a tua vontade para o tempo de hoje. E sem dúvida nenhuma eu e você temos alguma história, alguma preferência de alguma história bíblica, não é? A Bíblia, existem inúmeras histórias, é uma biblioteca inteira, são 66 livros de muitas histórias, de muitas maneiras Deus se revelou ao longo da história da humanidade, falando através do seu povo e falando conosco ainda hoje. E há histórias longas na Bíblia, há histórias curtas, mas todas elas, de alguma maneira, são histórias que Deus usa para falar ainda hoje conosco. Por isso, histórias de ontem, lições para hoje. Eu confesso que quando escolhi o tema desta noite, que é a providência de Deus em tempos difíceis, a providência de Deus em tempos difíceis, não imaginava que teríamos uma semana tão difícil, com perdas tão significativas. Mas assim é Deus. Deus está no controle, Deus está agindo em tempos difíceis. Há uma providência de Deus em tempos difíceis. E a história que eu escolhi para iniciarmos esta série é uma história muito conhecida, e talvez é uma das histórias que muitos cristãos gostam demais dela. É uma história que já foi usada pela dramaturgia, muitos filmes, novelas, que é a história de José. Mas como nós estamos nessa série, nós hoje, olhando para o passado, tentando extrair da palavra de Deus histórias e lições para hoje, eu gostaria de olhar para a história de José com você nessa noite, a partir de um outro personagem chamado Estevão, que olhou para o passado, que colocou seus olhos na história do passado, num momento desafiador da sua vida, onde ele tinha que defender a fé, exortar os seus irmãos daquela época, e ele usou a história de José, e isso está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, nós vamos ver do versículo 9 até o versículo de número 16. Então eu quero convidar a você nessa noite a acompanhar o início desta série, Histórias de Ontem, Lições para Hoje, através do tema Providência de Deus em Tempos Difíceis, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9. É o resumo que Estevão, antes da sua morte, faz
da história dos patriarcas. Ele vai elencar Abraão, ele vai falar de Jacó, ele vai falar de José, ele vai falar de Moisés, de Josué, ele vai lembrar de Davi, de Salomão, mas nós vamos nos concentrar no resumo que ele faz da história de José. Versículo 9 de Atos 7 diz: Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele, aleluia, e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontraram alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem, seus filhos em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer então a família de José. Depois disso, José mandou buscar o seu pai Jacó e toda a sua família, e eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceu, ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Então até aqui, Estevão faz um resumo de toda a história de José. Você já deve ter lido, se não leu, você pode ler. A história de José está no livro do Gênesis, capítulo 37, até o capítulo de número 50. São 14 versículos que narram, que contam a história da vida de José. E a história de José, narrada por Estevão, mostra a providência de Deus na vida de José. Estevão está olhando o passado e está dizendo aos seus contemporâneos como Deus foi fiel, como Deus foi zeloso às suas promessas, como Deus cumpriu aquilo que prometeu, mesmo em meio às dificuldades, aos sofrimentos, às lutas que o seu próprio povo, a quem ele escolheu, passou. Mas Deus proveu, Deus foi fiel, Deus é fiel porque faz parte do caráter de Deus ser fiel. E você pode fazer essa declaração em nome de Jesus: o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio é fiel. O que Ele promete, Ele vai cumprir, a tempo e a fora de tempo. Em Deus não há sombra, não há variação, Deus não muda. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ainda que os dias sejam maus, ainda que as dificuldades que passemos possam nos abater, não deixe de crer que Deus é fiel. É isso que Estevão está trazendo à memória dele, mas também é aquilo que ele está pregando naquele momento. Está lembrando da fidelidade de Deus, está lembrando daquilo que Deus fez ao longo da história e agora estava fazendo também através do seu Filho Jesus. Providência de Deus em tempos de crise. A providência de Deus, a Confissão de Fé de Westminster diz que Deus, pela sua própria vontade e para o louvor de sua glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, Deus, o Criador de todas as coisas, sustenta, dirige e governa toda a criação. Cada criatura, cada ação e todas as coisas são governadas por Deus, desde a menor até a maior. Isso significa que Deus está no controle, está no governo de todas as coisas. Por isso que a providência de Deus é certa, mesmo em tempos difíceis. A primeira lição que eu gostaria de meditar com você, que nos assiste nesse momento, da palavra de Deus, é a provisão emocional
que José recebeu e que Estevão está lembrando no seu discurso, na sua defesa. Ele diz, no versículo 9, os patriarcas, isto é, os irmãos de José. José, ele era o 11º filho de Jacó, era um filho estimado, amado, primeiro filho da sua amada esposa Raquel. E José era extremamente amado pelo seu pai, e isso trouxe problemas, trouxe inveja, a sua vida de retidão, a sua estima que ele tinha pelo seu próprio pai e do pai para ele, trouxe certa inveja, trouxe certos problemas na vida de José. E aqui ele diz que os irmãos de José, os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. A vida de José é uma vida marcada pela providência emocional, porque José sofreu, José teve dores, José enfrentou os seus irmãos, ao invés de invejarem no sentido mais positivo, de imitarem as suas virtudes, quiseram o seu mal, quiseram destruir José. José enfrentou a dor e o sofrimento, José sofreu o ódio dos seus irmãos. E aqui nós estamos em Atos, olhando alguém que olhou o passado, assim como queremos nessa série, olhar as histórias de ontem e tirar uma lição de hoje, é lembrar a mim e a você, que o mesmo Deus de ontem é o de hoje, sempre será, continua sendo um Deus que providencia as nossas emoções, porque é um Deus presente na nossa vida. José sofreu o ódio dos seus irmãos, e agora nós estamos falando lá de Gênesis 37, 38, 39, José sofreu o ódio dos seus irmãos, José sofreu a traição, a conspiração dos seus irmãos que maquinaram o mal contra ele, o desdém. Os irmãos olhavam ele de longe e diziam, lá vem o sonhador. José foi jogado num poço, vendido como escravo. José foi acusado injustamente quando já estava no Egito pela esposa de Potifar, por ter abusado ela. José foi lançado numa prisão, acusado injustamente de um crime que não havia cometido. José foi esquecido na prisão. Esse é um ambiente hostil, um ambiente de sofrimento que José está passando. É isso que Estevão está lembrando. Estevão está lembrando que José, os patriarcas invejaram José, e por isso tentaram mal contra a sua vida. Mas a Bíblia diz também que Deus estava com José. Mas Deus estava com ele. Em tempos difíceis, às vezes é difícil crer na providência de Deus. Como crer na providência de Deus quando olhamos a história de José, quando olhamos esse cenário, esse ambiente hostil da história de José? Como crer na providência de Deus diante de tantas coisas ruins que vieram sobre a vida de José? E logo no início a Bíblia diz que o Senhor era com ele, e tudo quanto José fazia, o Senhor lhe prosperava. Como então olhar esse cenário? Como olhar o cenário que nós estamos vivendo agora, diante dessa pandemia, e crer às vezes na providência? É isso que Estevão chama a nossa atenção desta história do passado, dizendo, não se esqueçam que Deus continua no controle de todas as coisas, e Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus está no controle, mesmo no abatimento que estamos vivendo, na tristeza das notícias, de saber que pessoas estão sofrendo nos relacionamentos, amigos, irmãos que estão hospitalizados nesse momento, pessoas que nos deixaram, o luto, o choro. Deus está no controle. Mas mais que isso, Deus estava com José, assim como Deus também está conosco. Deus está conosco, e Ele traz providência nas nossas emoções, porque a dor e o sofrimento, ela nos deixa cansados e abatidos, mas Deus está conosco, apesar do sofrimento, da dor.
E é interessante como José, ele vai olhar as coisas, e como Estevão compreende a providência de Deus, mesmo no abatimento, no sofrimento de José, ele diz, mas Deus estava com ele. Os patriarcas tentaram contra a sua vida, os patriarcas o invejaram, os patriarcas o odiaram, os patriarcas tentaram destruir a sua vida, mas Deus estava com ele. Eu quero dizer para nessa noite que Deus está com você, não importa o seu cansaço, não importa a sua dor, mas é importante que tenhamos na mente a providência de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas e Ele é provedor da nossa vida em nome de Jesus. Você pode dizer nessa noite, eu creio e quero aprender a crer e continuar crendo que o meu Deus é um Deus de providência, o meu Deus está no controle de todas as coisas em nome de Jesus. José não perdeu, mesmo diante da sua dor, do sofrimento, a ótica divina. José continuou entendendo o plano de Deus. José podia ter endurecido, José podia ter olhado apenas os eventos que aconteciam na sua vida, os irmãos, o sofrimento, o ódio, o Egito, as injustiças, e poderia até mesmo se vingar dos irmãos, porque ele teve a oportunidade. Você pode depois ler toda a história e você vai perceber isso, que ele teve a oportunidade de se vingar. Mas ele preferiu crer na esperança da providência e do cuidado de Deus sobre a sua vida. É isso que ele diz lá em Gênesis 45, versículo 5, ele diz, agora, falando para os irmãos, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. A ótica de José não estava presa nas circunstâncias emocionais da vida existencial que ele estava vivendo, mas continuava firme nas promessas de Deus. Se você interpreta a história a partir dos eventos que estão acontecendo, você pode endurecer, rebelar-se contra Deus, mas se você olhar para frente, a provisão de Deus, não negando o presente, não negando as coisas que estamos vivendo, mas você pode viver na esperança de um Deus que provê na sua história, que provê na sua vida, que provê mesmo diante das dores, do sofrimento. O salmista, no Salmo 119, versículo 50, escreveu, este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida, Senhor. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa que me dá vida. O que a gente percebe da provisão emocional de José é que nos 14 capítulos que narram a história de José, há um maestro regendo a história e a vida de José. E o refrão maior desta orquestra é: o Senhor era com ele. O Senhor é com você. O Senhor é com você. Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Talvez você hoje precisa ser alvo da providência emocional, do cuidado de Deus, do amparo de Deus, mas talvez você também hoje pode ser providência na vida de alguém, com uma resposta de cuidado das emoções, de estar ao lado, de uma palavra amiga, de uma ligação, de uma oração. Nós podemos ser providências, instrumentos da providência de Deus, assim como talvez hoje você esteja sendo alvo, através dessa palavra, mas através da vida de alguém, que está cuidando de você, que está revelando a você o amor de Deus, a importância que você tem para Deus, porque o Senhor deu o seu próprio Filho, para provar o quanto Ele também nos ama. A segunda lição que nós precisamos ter para hoje, é que a providência de Deus, nos dias difíceis, também é uma provisão ou uma providência espiritual.
Quando a gente olha o versículo 9, diz que Deus estava com ele. Versículo 10 de Atos 7 diz: e o libertou de todas as suas tribulações. Deus interveio. Mas aí diz: dando a José favor e sabedoria diante do faraó. Deus deu a José favor, mas também sabedoria vive uma vida de temor. A Bíblia diz: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Provérbios 9 fala isso. E José foi um homem agraciado pelo cuidado e pelo agir de Deus. Veja, apesar das tribulações, Deus estava agindo na vida de José. Apesar das suas tribulações, apesar do momento que estamos passando, Deus está agindo, meu irmão. Deus está agindo, minha irmã. Em nome de Jesus, creia nisso. O Senhor está agindo. Assim como Deus agiu e fortaleceu espiritualmente José, há várias situações, e Estevão revela nesse resumo da vida de José, que ele achou favor, graça e sabedoria diante de Deus, em meio aos seus sofrimentos, em meio às suas dores, em meio aos desafios que ele tinha entre temer a Deus, honrar a Deus, ou permitir o rancor, a raiva e até mesmo o pecado na sua vida. Nós vemos isso na história, em Gênesis 39, quando a mulher de Potifar o tenta assediar inúmeras vezes, e conspira contra José, e o acusa. Mas há um momento ali, no Gênesis 39, que ele diz a ela: como posso eu desonrar o meu Senhor, e muito mais, pecar contra Deus? A gente vê que José recebeu a intervenção de Deus na sua vida, mas também estava firme nos propósitos de Deus, e Deus entrou com favor. Olha, Deus preservou a vida de José, e usou a vida do irmão mais velho, primogênito Rúben. Deus deu sabedoria na administração dos recursos. As pessoas, assim como Potifar, a quem ele foi escravo, via em José a mão de Deus, via em José que Deus estava agindo na vida dele. José recebeu favor e bondade de Deus na prisão. Deus fez com que o carcereiro fosse bondoso para com José. São maneiras que Deus entrou com providência, com favor, e fortaleceu espiritualmente também a vida de José, e isso o manteve firme. José podia estar exausto emocionalmente, e passar por lutas e tribulações nos deixam exaustos, nos deixam cansados, nos deixam com um semblante contrito, nos deixam tristes, abatidos, muitas vezes. Mas José podia estar emocionalmente exausto, mas no espírito, Deus o fortalecia para enfrentar as suas tribulações. Faz bem uma lembrança de Isaías 40, quando Deus diz: Ele fortalece, o Senhor fortalece o cansado, e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e até mesmo caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Entender isso na dinâmica do sofrimento é só pela fé, é só pela graça, é favor de Deus. Estevão está testemunhando aos seus irmãos, dizendo: José encontrou favor, ajuda, a intervenção, a ação de Deus. E como que em meio às lutas, às provações, José foi sustentado, foi renovado. E assim vai ser comigo, com você, que colocamos a nossa confiança em Deus. Aqui Isaías está dizendo: mas os que esperam, apesar dos que tropeçam, dos que cansam, apesar dos abatidos, dos cansados, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, porque não é por nós, é pela graça de Deus, é pelo agir de Deus.
Há uma história muito bonita que diz que, eu uma vez conversava com uma pessoa e Deus me fez lembrar dessa história. A pessoa passava por uma situação muito difícil e ela disse: eu não sei como eu estou aguentando passar por isso. E aí, naquele momento eu me lembrei daquela história dos passos na areia. Porque no início, muitas vezes nós vemos 4 passos, mas chega um momento da caminhada que a gente percebe que só tem 2, porque na verdade a gente já está sendo carregado por Deus, porque a gente está recebendo o consolo, o favor de Deus em nossa direção. Sem dúvida, vivemos os dias difíceis, medo, insegurança, isolamento, mortes, relacionamentos, conflitos. Nós, pastores, temos recebido inúmeras situações, necessidades, ausência do emprego, ausência dos recursos, pessoas sofrendo, relacionamentos se desfazendo, conflitos entre famílias, conflitos entre filhos e pais, tantas coisas que também nos pesam. A gente tem hora que precisa ir para o quarto de escuta e pedir: Deus, nos ajuda, porque é como que uma voz no deserto. Em meio aos desertos, às sequidões, nós estamos aqui como arautos do rei para dizer que em Jesus ainda há esperança. E o Deus de ontem continua sendo o Deus de hoje. O Deus que proveu no passado, na vida de José, é o mesmo Deus que vai prover na sua vida, na minha vida, e vai continuar provendo. E esse é o desafio dessa noite, trazermos esta lição, este princípio, que nós cremos num Deus que provê, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos momentos difíceis. Esses tempos são difíceis, muitas vezes nos levam a perguntar: onde está Deus? Deus está do seu lado. Deus continua onde está, no controle de todas as coisas. Ele está consolando os que choram, está fortalecendo os que estão cansados, está suprindo os necessitados, está na palavra amiga, está no gesto de cuidado. Deus está presente, está sustentando você, para que você continue firme. José tinha noção, e ele revela isso no final da sua história, quando ele diz: meus irmãos, apesar do mal que vocês me fizeram, foi Deus que me trouxe até aqui, para salvar a vida de vocês e de toda a terra do Egito. Deus deu sabedoria a José. A sabedoria vem do alto, e sem dúvida, nós precisamos, e no tempo que estamos vivendo, ter muita sabedoria, ter discernimento para ler o tempo, sermos sábios. E Deus deu sabedoria para José entender o que ninguém entendia. Quando você olha a história, você se surpreende. Deus deu sabedoria divina do alto para entender o que ninguém entendia, para ver o que ninguém via, para discernir o que ninguém compreendia, mas também para trazer soluções a problemas que ninguém previa. Deus deu sabedoria. Foi Deus que deu a capacidade de José interpretar os sonhos. Ele mesmo diz isso: Deus dará a interpretação, Faraó, a este sonho. José inúmeras vezes reconhece a provisão de Deus na espiritualidade, e foi isso que o ajudou a manter firme, saber que Deus era com ele. Nós vemos que José honrou a Deus em tudo que fez, perdoou os seus irmãos, não agiu com vingança. Uma das coisas que nos chama a atenção é o nome do primeiro filho de José, Manassés, que significa perdão, ou esquecer todo o sofrimento que ele passou na sua casa e na terra do Egito. Manteve a visão na provisão de Deus. José não perdeu de vista o propósito maior que Deus estava fazendo. Ele diz isso em Gênesis 50, versículo 20. Ele diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de vocês. Olha só, mas Deus transformou
tudo que vocês planejaram, porque Deus estava no controle. É isso que José está dizendo aos seus irmãos, é isso que a palavra diz, que apesar do cenário, Deus está no controle. E Ele vai trazer, e tem trazido soluções. Esses tempos também são oportunidades de Deus agir, não é? Deus está agindo, Deus está falando, pessoas estão se encontrando com Jesus. Pessoas que até mesmo há pouco tempo atrás eram céticas, eram avessas à religião, avessas à Bíblia. Pessoas que no sofrimento foram alvos da intervenção de Deus através de outras pessoas, da oração de outras pessoas, do cuidado de outras pessoas. Por exemplo, como os profissionais da área da saúde. Muitos estão se encontrando com Jesus. Muitos estão descobrindo uma fé genuína que até pouco tempo não tinham. Talvez baseada em regras, em comportamentos, mas não uma fé viva, real, do dia a dia, da descoberta, assim como Deus interveio na vida de José. Muitos estão descobrindo quanto são amados por Deus através do seu Filho Jesus. Alguém já disse que o limite do homem é a oportunidade de Deus. Quando a gente está no nosso limite, nós também vemos a oportunidade de Deus agir. Esse é um tempo para se fortalecer na fé. Olhar para a palavra, olhar a palavra, buscar a Deus em oração, meditar, cuidar da sua vida e também da sua casa. Ser sensível às necessidades do outro, estar firmado em Cristo. Essas são coisas da provisão espiritual de Deus, mas que eu e você também temos que buscar. Você pode o estudo da Bíblia com alguém, ainda que seja online. Deus está abrindo portas. Aproveite esse momento para ser alvo, mas também para ser instrumento da provisão de Deus na vida de outra pessoa. E por fim, uma terceira lição que podemos tirar deste texto é quando aqui no versículo 10 ainda, a Bíblia diz que Deus deu favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Deus trouxe provisão financeira, material, cuidado de Deus sobre a vida de José. Aleluia. Além da presença consoladora de Deus em meio ao sofrimento, as suas emoções, além do fortalecimento espiritual de Deus através da ação e da presença e do cuidado de Deus na vida de José, José também recebeu provisão de honra e de prosperidade. E José é um homem maduro, curado por Deus, restaurado na sua dor, alguém que enfrenta e passa pela sua dor sem perder a ótica de Deus, sem perder a visão da provisão de Deus, que na sua soberania e no seu cuidado, Deus está no controle de todas as coisas. E o segundo filho dele, que se chama Efraim, significa, como a gente lê em Gênesis 41, 52, Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. José não esquece aquilo que ele está passando. Ele tem um olhar no presente, ele faz a leitura do que ele está vivendo, mas ele não esquece de que Deus o fez prosperar na terra do seu sofrimento. O temor do Senhor, eu já disse isso, é o princípio da sabedoria, conforme Provérbios 9:10. E temer a Deus. Lembra da história da mulher de Potifar? Ele disse: como posso eu desonrar o meu Senhor e o meu Deus? Temer a Deus ajudou a José a enfrentar suas tribulações, sem perder de vista a providência de Deus, e ela chegou. Demorou 13 anos, mas ela chegou. Deus não nos livra de sermos humilhados. Deus não nos livra de sermos humilhados, mas Deus nos exalta no tempo oportuno. Deus nos exalta no tempo oportuno. Por isso a palavra de Deus muitas vezes vai dizer: renda-se ao Senhor.
Quebrante-se na presença de Deus, se sujeite ao Senhor, porque no tempo certo o Senhor cuidará de você. Passou-se 13 anos, mas no tempo certo Deus honrou José. No tempo certo, na época certa, para cumprir o propósito de Deus maior, Deus faz as coisas na hora certa. Deus não chega atrasado. A Bíblia diz no livro de Gênesis 41, e ali relata a história que quando o faraó entregou a José todo o comando da terra do Egito, todo o comando, e ele diante do povo disse: ó, eu sou o faraó, mas depois de mim é José que tem a palavra depois de mim. Deus exaltou sobremaneira José. Nós estamos falando da terra do Egito, a maior influência das nações, avanço nas áreas educacionais, o poder militar é incontável, riquezas ilimitadas. Tudo isso está na mão deste homem que até então pouco tempo estava no sofrimento. Deus o exaltou, Deus o honrou, Deus lhe deu fortuna, poder, autoridade, mas José continuou sendo um homem temente ao Senhor. Diferentemente dos seus antepassados, diferentemente dos homens da sua família que vieram antes dele, José foi monogâmico. José teve apenas uma mulher, a honrou. José olhou para os seus filhos e viu a bênção de Deus, mesmo diante de toda a sua dor, e colocou neles nomes que revelavam a provisão e a providência de Deus na sua vida. José rompeu com tudo que havia de errado, para apontar para mim e a você também a Jesus, o perfeito de Deus, que veio pagar o preço em nosso lugar. A prosperidade de José não foi uma prosperidade com um fim em si mesmo, apenas para ele, mas tinha um propósito maior, que era preservar toda a sua casa, toda a sua família e todo o povo de Deus. E aí ele diz isso em Gênesis 45, versículo 8, quando ele diz: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, e Ele me tornou ministro na casa de Faraó. Muitas vezes a gente não entende o que Deus está fazendo agora, e isso traz um certo desespero para a gente, não é? Uma certa angústia, mas devemos manter o foco na providência de Deus e no cuidado amoroso, paternal, de um pai que cuida de mim e de você. A providência de Deus na vida de José não foi para ele apenas, não alcançou apenas a sua vida, o seu bel prazer, a sua alegria, ou talvez para a sua importância. Depois de tanto sofrimento, é hora de desfrutar de alguma coisa boa. A providência de José foi uma providência também compartilhada. A provisão financeira de José, além de o abençoar e o honrar, porque Deus tinha um propósito maior, foi uma providência compartilhada. Quando você vai estudando e vendo a história de José, você vê que José administrou bem os recursos. José guardou durante 7 anos de fartura, para os 7 anos de fome que viriam. José cuidou da sua casa. Meus irmãos, os dias que vivemos não são tão diferentes daquele momento, são dias difíceis. A pandemia do Covid-19 não trouxe apenas uma das piores crises sanitárias que a história da humanidade está passando, mas também vai trazer e está trazendo já crise financeira. Mas Deus continua no controle, Ele continua sendo o Senhor, mas tempos difíceis exigem medidas sábias, exigem medidas sérias. Às vezes ter que abrir mão de algo. José teve que, durante 7 anos de fartura, juntar, porque sabia que viriam 7 anos de fome. Às vezes é preciso abrir mão de algo, mudar um padrão, ajustar as coisas, ajustar a vida, os relacionamentos. Precisamos ter cuidado com essa visão triunfalista, porque Deus não é o nosso escravo,
Ele é o nosso Senhor. Deus não está para satisfazer o nosso bel prazer. Ele cuida de nós, Ele zela pela nossa vida, mas também precisamos ser sábios nesse tempo. Mas assim, a mesma visão que José tinha daquilo que ele recebeu, ele partilhou. A provisão de Deus é que nós nos tornamos alvos do cuidado de Deus, mas Deus também quer nos usar como alvos, como instrumentos da sua provisão financeira, generosa, na vida de outras pessoas. É isso que a história de José nos ensina. Talvez Deus te fez superabundar. Talvez Deus encheu os seus celeiros. Eu não estou dizendo somente de muitos recursos, mas talvez o pouco que se tenha. Vivemos um momento de agirmos como discípulos e discípulas e sermos generosos. É melhor dar do que receber. Ou, nesse momento, entendemos que Deus é o Deus que proveu na minha vida, então eu vou ser instrumento de provisão e de cuidado. Tantas coisas têm acontecido. O pastor Evandro já destacou várias delas. As cestas básicas, a construção do projeto Betel, o Ubuntu agora à noite, indo na praça, entregar alimentação, oração nos hospitais, o pedágio, as células. As células têm sido um tempo especial como instrumento de Deus de cura, de alento, de consolo, de edificação, de fortalecimento, de provisão, não somente emocional, mas espiritual e até mesmo em muitos casos financeira, na vida de muitos irmãos. A história de José nos lembra e nos ensina, e que ela foi lembrada por Estevão, que Deus é Deus de provisão mesmo em tempos difíceis. Ele vai prover ao cansado, ao abatido, Ele vai sustentar a nossa vida diante dEle, mas também vai prover as necessidades. José saiu de Canaã para o Egito. Jesus saiu do céu até a cruz. José, através da sua história e do plano de Deus, da provisão de Deus, salvou a sua família e toda aquela terra de Canaã e toda a terra do Egito. Foi um instrumento da graça de Deus. E Jesus é a providência maior de Deus na nossa vida. E Jesus é o plano maior, a salvação da vida eterna para a nossa vida. Foi o que Paulo lembrou aos Romanos, no capítulo 8, versículo 32, quando ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas?